ia gol chorado e tal. Trouxe esse resultado pro Maracanã e venceu por 2-0. Jogo difícil, tá? Não foi um jogo foi um fácil. Jogo muito difícil, cara. O placar não reflete o que foi o jogo, na minha opinião, sendo bem sincero, mas o Fluminense conseguiu vencer por 2-0, os gols feitos no final do jogo, né? E tá tranquilo esperando seu adversário nas quartas de final, né? Cara, isso que importa. Foi um jogo muito duro, cara. O Argentino Júnior aderiu bastante ao antijogo, né? Foi um jogo bem picotado. Acho que a arbitragem também, desculpa, favoreceu muito esse jogo do Argentino Júnior. O juiz parou muito o jogo. Cara, tinha momento... No primeiro tempo não teve futebol. Aquilo ali no primeiro tempo não foi futebol. O Fluminense não conseguiu impor seu jogo, que é o toque de bola, buscando o gol sempre. Cara, foi um jogo assim... Eu diria que atípico não, porque isso é um jogo com a cara da Libertadores. Esse jogo pegado, argentino fazendo catimba, então já era esperado isso acontecer. Mas no segundo tempo acaba que acontecem alguns lances cruciais. Eu sinto que o Argentino Júnior meio que cansou de fazer aquela marcação dura a todo momento. Cara, o Fluminense é muito melhor tecnicamente, então aproveitou muito disso. Os caras cansaram, o Fluminense conseguiu achar os espaços ali na individualidade do Arias, jogadaça do Arias, que sempre é um dos destaques aí da equipe tricolor, para achar ali o primeiro gol com o Samuel Xavier acertando outro chutaço, que, pô, vou ser sincero aqui, na minha opinião, foi um golaço, mas de novo o goleiro, irmão... Não achei golaço, não. No primeiro... foi um chute bonito, cara. Foi um chute bonito. Porque, eu vou te falar, se fosse o meio campo no gol do jogo passado, pegava aquela bola. Pô, tava mais preparado do que o goleiro. Porque você tem essa informação, Vini, o goleiro foi o primeiro jogo dele como profissional, né? Foi, o goleiro reserva sentiu, e aí ele teve que entrar, o terceiro goleiro, o moleque, pô, de 21 anos, primeiro jogo dele, tá ligado? Você tem uma noção, aí o Fábio tem o dobro da idade dele, pô. O Fábio tem 42 anos, ele tem 21. Então, tipo, o primeiro jogo dele como profissional, numa fase de mata-mata, né? Oitava de final da Libertadores. Então, pareceu nervoso e tal. Na minha opinião, o Fluminense fez os 2 gols, beleza, mas eu achei 2 bolas defensáveis. Talvez, se fosse o goleiro titular, poderia ser outro resultado, de verdade. Eu concordo também, Vini. Eu queria deixar também claro que, pô, não que tenha sido favorecido o Fluminense, mas a arbitragem falhou bastante nesse jogo, principalmente naquele lance do André. A Conmebol até assumiu que foi um erro ali. O André merecia ter sido expulso. Talvez o André sendo expulso mudaria o curso do jogo. Eu não acho que o Argentino Júnior faria um gol, mas talvez conseguiria se segurar para uma disputa de pênalti, que aí o pênalti, irmão, é ver quem é quem, sabe? Perfeito. Sobre o lance do pênalti, eu acho até discutível, dá até para falar, acho que não, acho interpretação, mas aquele lance ali do André, eu acho que ele merecia ser expulso. Não sei se vocês concordam. Então, ele não teve a intenção realmente, não, tá ligado? Não teve intenção, mas sem intenção também é falta e sem intenção também é pra expulsão. Até porque se intenção não valesse, o Marcelo não teria sido expulso no primeiro jogo, tá ligado? Sim, e sobre esse lance do Marcelo, até pra completar essa informação, ele vai pegar um gancho aí de 3 jogos na Libertadores e pode ficar fora de um possível Fla-Flu, né? Perfeito, mas o Fluminense já tá recorrendo na justiça até porque realmente foi um lance muito forte. A gente nem colocou, quando aconteceu o lance, a gente nem colocou aqui na live, porque são cenas muito fortes mesmo e tal. O cara literalmente quebrou a perna, vai ficar 1 ano parado. Os médicos, tanto da AFA, né, do futebol argentino, né, tanto... O que foi que vocês estão rindo, cara? Eu tô rindo de novo. Pô, eu não tô vendo o Arthur, tá travado pra mim, mas segue. O médico, tanto da Argentina Júnior quanto da AFA, disseram que nunca viram isso na vida deles, 23 anos de produção, nunca viram isso. Então foi uma lesão muito grave, só que realmente não houve intenção do Marcelo. Eu não sei se merecia ser punido a ponto de ser 3 jogos, tá ligado? Eu acho que cumpriu a suspensão e vida que segue. O Fluminense vai recorrer, vamos ver como que é, né? Como que funciona. Porque tem um tempinho, né? Um espacinho de tempo para conseguir recorrer a essa punição aí, né? Mas e aí, Arthur, e você? O que você achou, mano? Cara, então, é um jogo que, na teoria, tinha todos os elementos para ser um roteiro fácil pro Fluminense, né? Porque, vindo de uma vitória, de um jogo muito maluco, a gente consegue vir com um resultado teoricamente bom aqui pro Maracanã lotado, o time sem o goleiro principal,
caraca, todos os jogadores ali, tirando o Marcelo e tudo mais, a gente olha e fala assim, cara, é um jogo... Eu falei isso aqui, se eu não me engano. Não, nossos palpites foram 4x0, 4x1. Falei, cara, vai ser aquele jogo do Fluminense que a gente vai olhar e falar, pô, Fernando Diniz, futebol 2.0, pô, isso aqui é a revolução do futebol, esquece, o Fluminense vai amassar. Só que, cara, foi um jogo muito difícil, né? De novo, o Fluminense, ele se esbarra nele mesmo. O principal problema do Fluminense nessa temporada tem sido o Fluminense. Porque se a gente olha os momentos áureos do Fluminense, eles são muito fortes. A gente tem aquele jogo contra o River, a gente tem aquele jogo contra o Flamengo na final do Carioca. Foi assim até certo ponto. Depois o time lidou muito com lesões, não conseguiu voltar ao futebol que tinha antes. E isso pode ser visto no jogo contra o Argentino Júnior agora, né? Um jogo que, de novo, tinha todos os elementos para ser muito fácil. Todo mundo esperava um jogo do Fluminense muito lindo, que fosse para cima, que entregasse alguma coisa que a gente, pelo menos, não aquele futebol todo, mas pelo menos um resquício daquilo, não conseguiu. Do outro lado, é um time que mostra que tem muita força, né? Que vem lidando com trancos e barrancos, ainda tá lá no topo do brasileiro, tá nas quartas de final da Libertadores, e mesmo com todas as críticas, o time vem entregando. É aquilo, o desempenho tem sido bom? O Fluminense tem entregado tudo que ele pode? Eu acho que não. É mais um exemplo, igual o Flamengo do São Paulo, por exemplo, que a gente fala muito aqui, que entrega muito mais por individualidades do que por um trabalho que realmente tenha efeito no time. A gente vira e mexe aqui, semana sim, semana também, fala, pô, esse jogo, quem fez a diferença foi o Arias. Esse jogo, quem fez a diferença foi fulano. Esse jogo, o Fluminense ganhou por causa de ciclano. Não porque o Fluminense consegue voltar àquele grande nível na temporada. E eu acho que esse é o grande desafio do Fernando Diniz a esse momento pra frente. Conseguir botar o Fluminense no eixo, principalmente fora de casa, tá? O Fluminense tá atuando muito mal fora de casa. Sim. Colocar o Fluminense no eixo, colocar o Fluminense no seu momento, no seu papel de novo de protagonista e de time que pode realmente encantar e falar, rapaziada, beleza, isso aqui é o que a gente pode entregar. A gente já entregou antes, o time tem uma total capacidade de entregar novamente. Vamos trabalhar para isso. Não sei se o Diniz está tentando se adaptar um pouco. Em alguns momentos a gente falava muito aqui de falta de repertório do Diniz e ele mostrou isso em alguns jogos. Algumas situações, a gente viu um Fernando Diniz usando muito um jogo mais direto. Você viu a Marina ali atrás? Mas às vezes a gente viu o Diniz tentando usar um jogo mais direto, nessas transições um pouco mais de bola mais longa, com o Lelê, por exemplo, que dava muito essa opção. Até mesmo com o próprio John Kennedy, que, enfim, corre bastante. Mas não é ideal. Com a transição direta e com a adaptação, o Fluminense chega no 7. Também é o mesmo 7 que o Fluminense chega quando tenta propor seu estilo de toques rápidos, de aglomeração de um lado do campo, de um jogo mais curto, de um jogo mais intenso. Então acho que o Diniz tem que achar um equilíbrio e tem que tentar entender melhor o que o time pode oferecer nesse momento para tentar levar o Fluminense mais longe. E eu tenho um número aqui, uma informação. Desde 2008, quando o Fluminense chegou à final, o time não consegue passar das quartas de final da Libertadores, tá? Foi assim, 2012, 2013 e 2021 o time caiu nas quartas. Então, além do time ter que lidar com essa questão de não estar entregando um bom futebol, ainda tem que lidar com esse tabu, possivelmente o Fla-Flu. A gente tá falando aqui de um dos maiores Fla-Flu da história. A Marina vai aparecer? Não. Pode continuar. Ah, ele aí. O Fred. Não é o Fred, não. Não é o Fred, não, pô. Tá maluco? O Fred tá na casa do Vini, ele tá na casa da Marina. Mas esse enfim. tem. Esse aqui é o... Qual é o nome dele? Derek. Nem o nome. Derek Rose, MVP do Derek Rose? Perfeito. Mas, cara, basicamente isso, meu comentário. Eu acho que o Fluminense tem que encontrar o equilíbrio. Mas é isso. E aí, Vini? Cara, então, ele tá chorando aqui, calma aí. Deixa eu ler aqui. Calma, Derek. Não tem um vídeo assim? Que isso, Derek? Derek cara, da Recaide? Então, a respeito desse jogo, cara, o primeiro tempo o Argentino Júnior marcou muito em cima, tá ligado? Ele matou o primeiro tempo, tipo, a intenção do Argentino Júnior no primeiro tempo foi matá-lo, entendeu? Vamos matar esse jogo, uma marcação inteligente e agressiva, a tática que o Argentino Júnior, beleza que perdeu 2-0 e tal, tá eliminado, beleza.
mas a tática que o Argentino Júnior veio pro jogo foi melhor que a do Fluminense imposta pelo Diniz, tá ligado? Isso aí, pra mim, é indiscutível. A construção de jogadas, que é a principal característica do Diniz, do jogo do Diniz, a construção de jogadas, desde o goleiro até o atacante, tá ligado? Passes curtos, aproximação, a gente sabe de como o Diniz gosta de jogar, como é o estilo de jogo do Diniz, mas não é só a gente que sabe, que tá aqui comentando toda segunda e quinta. Quem treina, quem é treinador dos times que obviamente vão enfrentar o Fluminense, estude muito sobre isso. Então, a gente sempre fala do dinizismo, que tem essa oscilação, será que já descobriram como joga o Fluminense e tudo mais? Será que o dinizismo não vai dar certo e tal? Só que esse time do Diniz, eu acho ele um time muito preparado, tanto com os titulares, mas também os reservas aparecem muito bem, tá ligado? E foi o caso do jogo de ontem, né? O JK, acho que teve até alguém que falou aqui, deixa eu ver aqui, foi o... Acho que foi o Lucão que falou do JK, do Danielzinho, tá ligado? Que entraram muito bem, e, na minha opinião, mudaram o jogo, literalmente. Tipo, o Fluminense começou a ser outro time no segundo tempo com a entrada desses jogadores, isso aí também tem muito olho do Diniz, né? E tal. Em relação... parece que o Fluminense no primeiro tempo também estava nervoso com o jogo. Essa é a verdade. Parece que faltou experiência, coisa que não deveria acontecer, porque o Fluminense é um time muito mais experiente do que o Argentino Júnior. Porque se a gente for colocar a média de idade dos times, é muito discrepante também. O Fluminense tem média de 32 anos de idade, enquanto o Argentino Júnior tem média de 24 anos de idade. Por mais que seja um time muito jovem, mostrou ontem muita experiência, tá ligado? Para estar ali em campo, numa oitava de final de Libertadores, estádio cheio, fora de casa. Mas o JK, tropa do Urso, ó, o homem apareceu de novo, mais uma vez sendo decisivo, tá ligado? Apareceu muito bem o JK no jogo, tal. Deu assistência pro gol Samuel Xavier, uma bola ali brigada até o final. E no final do jogo, conseguiu guardar o seu golzinho, partir pela torcida. E é basicamente isso, rapaziada. Arthur já falou muito bem, LF também. Oi? Desculpa, mal. Beleza. E é basicamente isso, rapaziada. Fluminense classificado nas oitavas de final. E vai esperar algum time aí. Não sei se vai ser o Flamengo, não sei se vai ser o Olímpia. Mas se for Flamengo, se for um Fla-Flu nas quartas de final, certamente sai o finalista desse jogo, de verdade. Porque eu não vejo, por mais que o Fluminense tenha um retrospecto ruim fora de casa e tal, e tem o Bolívar e o Internacional do outro lado, eu acho que o finalista sai desse lado aí da chave, tá ligado? Mas eu já te falei que a final esse ano é Deportivo Pereira e Bolívar no Maracanã. Verdade. Estaremos lá. Cobrindo. Até porque estarão... Os ingressos vão dar os ingressos, não tem jeito. Mas olha só, galera. Só ressaltando aqui aquela informação do Arthur do Fluminense não jogar tão bem fora de casa. O próximo jogo do Fluminense é contra o Grêmio lá na Arena, domingo às 16 horas. E eu quero saber o palpite de vocês para esse jogo. Eu acho que é um jogo difícil. Dois times estão brigando ainda ali pela liderança, correndo atrás do Botafogo, que está bem à frente. Mas enfim, o que vocês acham aí de Grêmio e Fluminense? Qual o palpite de vocês? Cara, o Grêmio não tá bem das pernas. Então eu acho que é 1-0 do Fluminense. Cara, eu vou de 0-0, jogo feio. Cara, é absurdo. Eu ia falar, cara, eu tô sentindo que o Fluminense ganha esse jogo, mano. Eu vi e leu minha mente, mano. Mas eu acho que vai ser 2-1 Fluminense. 2-1. Beleza.